Você acompanhou aqui em nosso canal o escândalo envolvendo o pastor Tiago Alicerce. Aqui também você acompanhou de forma exclusiva a entrevista com a Amanda, que manteve um relacionamento com o Tiago por mais de 18 anos. Depois de tudo vir à tona, como fica a igreja que o Tiago pastoreava? Como está a sua família? Quem é o pastor que vai cuidar do seu rebanho? É isso que você vai ficar sabendo na entrevista de hoje. Nós vamos começar agora com o pastor Renan Costa. Ele assumiu o Ministério Alicerce após a saída do Tiago. Pastor Renan Costa, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Já agradeço por ter aceitado essa entrevista com o nosso canal e, inclusive, nesse momento, né, em que o Brasil inteiro quer saber como que vai ficar a igreja do pastor Tiago Alicerce, como que vai ficar a família dele. O senhor, que é um pastor que está muito próximo de tudo isso, hoje vai ser o dia das pessoas saberem dessas informações. Mas antes de a gente começar a entrevista, por gentileza, se apresenta, fala para as pessoas quem é o senhor, qual a sua igreja, um pouquinho aí, rapidamente, da sua história, para que as pessoas possam lhe conhecer aqui no nosso canal. A minha igreja fica na zona norte de São Paulo. Nós temos um grupo pequeno de plantação em Chapecó, né, em Santa Catarina. Eu comecei a carreira... Na verdade, minha família é de origem presbiteriana e nos anos 60, ali na ebulição da Igreja do Evangelho Quadrangular, a minha família migra, porque a minha avó adotou um filho, né, e ele tinha um problema nas pernas e ela queria levar para um pastor orar, e a minha família era bem influente na presbiteriana. E aí, então, disseram para ela até assim, tem um palhaço que cura as pessoas, porque a quadrangular era em tendas, né? E o pessoal ainda assimilava circo. E aí, então, a minha avó levou ele lá e um pastor orou e para a glória de Deus, ele acabou sendo curado mesmo. Então, a minha família ingressou, ou passou a conceber o pentecostalismo como possibilidade, né? E a minha carreira cristã, de verdade, assim, o ministério começa na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu passei alguns anos lá, eu fui coordenador do estado de São Paulo de jovens, eu fui secretário do estado de São Paulo de ação social, e eu trabalhei no distrito também, que é São Paulo, Grande São Paulo, e eu auxiliei no Nacional de Jovens também. Eu passei alguns anos, até que houve uma cisão na igreja, e eu optei por sair, e já era o começo da pandemia, na verdade, até porque a quadrangular, ela toma um rumo meio que neopentecostal, assim, uma coisa um pouco mais diferente, né? E eu tenho um princípio mais pentecostal clássico, assim, eu sou, não esteticamente, né, mas teologicamente, assim, eu sou bem mais para assembleia do que para quadrangular. Então, eu acabei seguindo, e nós seguimos com a RDA. A gente abriu, a RDA nasceu porque, mesmo quando a gente era quadrangular, a gente tinha um projeto em um lugar chamado Vista Alegre, aqui, que é no distrito da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, que é bem conhecido. E a gente mantinha lá, mas era do nosso bolso, era uma coisa que tipo, os irmãos, a gente reuniu alguns irmãos para fazer, né? Porque anos antes, a primeira congregação que eu dirigi foi lá, inclusive, com 22 anos. Eu saí do seminário aos 19 e fui direto dirigir uma congregação lá no Vista Alegre. Então, eu me afeiçoei àquelas pessoas, né? Acabei criando raiz, a festa de 1 ano do meu filho foi lá, enfim. Acabei pegando amizade com todo mundo e a gente implantou esse trabalho, e o nome do projeto era Reino de Amor, e por isso a igreja passou a se chamar Reino de Amor, mas hoje ela está mais próximo do Horto Florestal. Hoje a gente está muito, muito próximo assim, de um bairro conhecido, de um parque bem conhecido aqui, na Zona Norte. É um pastor pentecostal, mas com raiz presbiteriana, cara. Aqui em casa você pode falar tudo, você só não pode perguntar se estava tudo decretado, você pode... Legal. Eu estava falando com o pastor Adson, eu fui no aniversário dele. Adson Belo. A gente estava junto e a gente estava brincando com o Gutierrez Fernandes, né? Estava brincando, mas que negócio é esse, Renan? Que você tá com o presbiteriano, tá com os assembleianos, eu falei, eu estou em paz com todos. O pastor Augusto Nicodemos que fala, né, que todo arminiano em pé é um calvinista, porque quando ele vai pregar, ele não vai dizer o seguinte: você que escolheu, ele vai dizer, o Senhor está te chamando, né? E o contrário é o mesmo, né? Você não vai ajoelhar e dizer, Deus, eu estou aqui porque eu quis. É verdade. Então, assim, no final a gente acaba trilhando, são 2 trilhos, e o trem está indo para o mesmo lugar, para a mesma estação. Mesmo céu.
a gente está indo para a mesma estação. O pastor Isaião que diz que o bom de ser batista é que você pode ser em cima do muro, né? Você está liberado. Legal. Pastor, e como é que você entra nessa situação do alicerce? Por que então que o Renan Costa foi chamado para intervir nessa situação? Então, depois que eu saí da quadrangular, eu achei que era depois de todas essas tarefas, né, que para mim, assim, eu mantenho vínculos ainda, tenho pastores importantes, amigos, inclusive dentro da quadrangular Família Global também, eu tenho bons amigos, né, eu trabalhei com o pastor Rinaldi há muito tempo, e eu só queria cuidar da minha igreja, assim, até a semana passada, era tudo que eu queria, era cuidar dessa congregação. Nós nascemos com 11 pessoas, né, e aí passou agora uns 5 anos, a gente tem cerca de uns 130, 140 membros, e a gente começou do nada, do 000 mesmo. Então, assim, a minha intenção era cumprir minha vida, meu chamado, e servir a Deus, e trabalhar na igreja, servir os irmãos, né? E aí a minha esposa, ela é diretora de um hospital, ela é administradora hospitalar, né? E eu tenho uma empresa de brindes corporativos. E no meio da pandemia, os profissionais da saúde foram exigidos demais, assim, né? E como a minha esposa já estava dentro do métier da saúde há muito tempo, né? Abriu-se a possibilidade dela implantar um hospital de campanha em Santos, que é a cidade do Thiago. E como para mim o escritório é onde eu tô, então tudo bem. A gente começou a ir para morar em Santos. A princípio eu levava ela até Jabaquara, ela pegava, mas ficou muito inviável, cansou muito ela, né? E a gente acabou indo morar para lá e eu vinha fazer atendimentos pastorais aqui na semana, durante 2 dias, e domingo a gente subia para o culto, né? Quando não tinha evento, aí tem casa do tio, casa do primo, e acabei ficando nessa vida. E aí acabei conhecendo o Thiago no meio. Ainda não tinha o turbilhão, nem de bola de neve, nada disso, ainda era só uma questão de crítica a ideias, e acabei conhecendo ele no Instagram, e acabei pegando afeição pela família dele. O filho dele também está fazendo odonto, né? E como tem minha esposa como referência, ele está numa boa universidade, eu espero assim que ele. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente falou aqui em off, que eu sempre peço para as pessoas ter parcimônia quando vão falar de alguém, ou quando vão para cima. Eu sou frontalmente, contundentemente contra o pecado, e eu sei que ele tem consequências, e eu sei que ele deve ter consequências, e por isso que eu agi com tanta rapidez assim no afastamento do Tiago, em tudo que aconteceu, porque eu sei que a igreja deve ser preservada, que os irmãos devem ser preservados, mas também eu sei que a pessoa vai precisar viver depois disso, né? Vai precisar ter um trabalho, ter uma família. Então, se a gente passa de um certo ponto, a gente começa a prejudicar a família, que também é vítima, né? Então, vai ser vítima 2 vezes. E essa que era a minha preocupação. E aí, por essa amizade, quando teve essa celeuma, quando apareceu, né, surgiu, acho que você chegou a fazer um primeiro vídeo que me mandaram, um recortezinho, inclusive você colocando em xeque, assim, né, dizendo que tinha um indício, mas que não havia prova, né, acho que era um pedacinho me mandaram de você mostrando um áudio do rapaz dizendo, eu não tenho prova, né, e você falando assim, agora fica difícil, se não tem prova, como é que eu vou material do jornal, do jornalista é a prova, né, a prova é necessária. Eu entendi até quando você se manifestou nesse sentido, e aí depois eu achei que não era, porque eu confrontei ele de imediato, ele disse que não era, depois ele me disse, mais uma vez, gente, com parcimônia, eu não tô dizendo que é o que eu acredito, o que é de fato, eu tô dizendo o que ele me disse, porque eu não tô no coração dele para saber, né? Sim. Ele disse para mim que foi por vergonha, né, por constrangimento, ele achou que ele podia evitar essa exposição, então ele negou para mim, a princípio. E aí o Márcio acolheu ele, o Márcio Bieda, e eles deram início a um processo, enfim, o Márcio auxiliou ele no que seria um processo, né, de calúnia, de injúria, porque se a pessoa está te acusando de uma coisa que você não fez publicamente. E nesse interregno, assim, nesse interim, surge o áudio. E aí eu dormi muito cedo, né? E aí o Márcio estava já me ligando e falando, olha, é verdade. Então aí eu confrontei ele e ele disse que era, mas nesse momento ele estava conversando com a Marie e explicando para a esposa, né? Então estava aquela situação desagradável, enfim, com os filhos. E aí eu tive que
que intervir pelo telefone a princípio, né? Eu não vou expor eles aqui, tá? Aí no outro dia eu tive lá na casa deles, já para acompanhar, e já me dispus com relação à igreja também, porque eu sabia que nessa hora os irmãos acabam ficando desamparados, né? Sem saber o que fazer, sem saber no que acreditar. Eu vi que depois de alguns posts, inclusive, ainda tinha gente falando que era IA, que não era ele, porque a pessoa. Isso, Israel, também é um problema, é um grande problema do povo evangélico brasileiro, né? A mão que ergue, a mão que destrói, e faz isso porque cria ídolos dentro do seu coração, né? Projeta na pessoa a esperança de que ela vá vocalizar suas insatisfações, né? Seus problemas. Ela se frustra numa igreja e aparece alguém criticando aquela igreja, então ele acha que tem uma figura messiânica. Isso é na política, enfim, isso acontece em todos os âmbitos, né? E me parece que foi o que aconteceu com o Tiago. E a queda dele trouxe uma frustração muito grande, inclusive com os irmãos. Até quem sabia que o Tiago era só uma pessoa, confiava nele, no pastoreio dele, amava ele, acreditava na palavra dele. Então a igreja é diretamente afetada nesse momento, e é quando eu me reúno com eles e me coloco à disposição, mas a princípio para fazer uma intervenção de 60 dias, até que eles indicassem uma pessoa, um pastor. Aí eu descobri que não havia presbíteros ordenados lá ainda, né? E nem diáconos ordenados. Então, aí a gente caiu num problema, porque eu faria intervenção durante 60 dias, acompanharia os irmãos, os serviria, e daqui 60 dias, quem seria o pastor? Não, era impossível, não se faz um pastor ad hoc, né? Então, aí a gente pensou em outra coisa, fazer um grupo informal, mas de qualquer forma não haveria supervisão pastoral. Aí a gente pensou na possibilidade de chamar um seminarista, aí eles acharam que essa era uma hipótese ruim, porque não haveria sintonia, né? Talvez você poderia acertar muito bem de trazer uma pessoa excelente, mas poderia errar, podia trazer uma pessoa para fazer uma experiência em um momento difícil, doloroso, que não era para fazer experiência, né? Era para pastorear mesmo, né? Para sarar feridas, né? Para cuidar de pessoas, para ouvir as pessoas. Então, a última possibilidade que foi apresentada foi que a igreja deixasse de existir, né? Os irmãos queriam se desassociar da igreja, porque o Tiago usava o nickname dele, né? O nome dele é Tiago Santana, mas ele usava Tiago Alicerce. Eu faço isso com a RDA também, uso o Renan RDA, e acabou associando muito o nome dele e já não se sabia mais quem copiou quem. E ficou uma simbiose, né, entre o nome da igreja, o nome do Tiago, e aí tem toda a questão de ressentimento, de dores, né, de sabores, e para evitar isso, os irmãos preferiram se desassociar de maneira total da igreja. E aí acabou que eles acabaram aceitando a última proposta, que era se filiar à RDA, que é a igreja que eu sou pastor hoje. E então eles passaram a ser uma plantação de igreja em Santos. Agora eles são RDA. E como não deixaria, é óbvio, esses irmãos nesse momento aos cuidados de um auxiliar, não seria nem nobre da minha parte, eu vou pastoreá-los, eu vou para Santos todo domingo pela manhã e vou estar na minha igreja domingo à noite. É assim que a gente vai fazer, pelo menos a princípio, né? Até que a gente consiga treinar, até que a igreja se sinta melhor, até que algumas feridas, ou as piores, pelo menos, já estejam saradas, né? Até que eles consigam caminhar. Eu vou estar indo, na verdade, eu vou acabar descendo para Santos. Eu já tenho uma certa experiência, só da via contrária. Eu vou acabar indo de manhã para Santos e de tarde aqui na igreja. Então, a igreja, eu até vou deixar claro, eu vou até aproveitar aqui, tá, para deixar claro assim, irmãos, não faz sentido você ficar entrando no meu Instagram ou no antigo Instagram, que era da Alicerce, porque ele já foi transformado, ele já é de outra igreja, e assim, eu sei, eu entendo a insatisfação, a tristeza, mas é que não faz sentido mesmo. Você está falando com outra instituição, não tem nada a ver. Você está falando assim com ninguém, na verdade. Tem recebido muita crítica lá? Não, assim, a postura da liderança e a minha postura não, Israel, assim, pessoal, eu tentei fazer da maneira mais transparente possível, né? Eu fiz os posts no Instagram, eu coloquei o passo a passo, sem expor, sem maltratar mais do que o necessário, né? Porque existe uma consequência natural do pecado.
Não, existiu muita gente dizendo assim, pô, vai ficar passando pano, mas eu não vou ficar passando pano. Eu não sabia, eu confrontei ele e ele negou. No momento imediato que ele confessou, houve todo o processo e isso foi resolvido em, não sei, em 6 dias, 7 dias. Acho que é isso que faz agora, Por sete aí, dias. por aí. É. Então, assim, ó. Domingo passado, domingo outro foi a entrevista que a gente fez com a mulher. Então, Então, ó, olha só. Então, deve ter 10 tido dias, né? uns 10 10 dias. dias. Imagina que em 10 dias eu tinha que auxiliar a família, em 10 dias eu tinha que servir a igreja, em 10 dias eu tinha que me preocupar em não responder às pessoas e não falar. A gente até chegou a conversar no particular. Eu disse: eu não Sim. posso falar do que eu não sei, seria injusto com os irmãos da igreja, né? Eu preciso ouvi-los primeiro, eu preciso saber. E a família estava assim, combalida, né? Você vive uma experiência de luto, né? É uma coisa que tá ali e não tem como se livrar daquilo e infelizmente tem que seguir em frente mesmo diante do que é realmente uma morte, né? Do que é realmente um desastre. Então, o que teve lá foi muita, vai ficar passando pano, mas eu não sabia. Foi um problema, Israel, você acompanha casos muito menores, assim, de proporção menor. Casos de denominação, eu trabalhei numa denominação grande muitos anos, né? Então, muito grande, inclusive. Você sabe que as pessoas resolvem as coisas, às vezes até de maneira obscura, escusa, e bota Uhum. para frente. Eu fiz transparente. Os irmãos da igreja condescenderam, eles foram lenientes com a transparência total. Eles falam, pastor, vamos jogar limpo com as pessoas. Então, eu acho que 10 dias é tempo recorde para fazer algo desse tipo, né? Para alinhar coisas nesse sentido. Qual foi o posicionamento do Tiago diante dessa situação da igreja querer mudar, dos membros quererem mudar de igreja? O Thiago, ele assim, ó, ele não apresentou para mim nenhum interesse ele entende a consequência, né, do pecado, né? Inclusive, eu aconselhei ele a fazer um vídeo logo em seguida que saiu o seu, e ele fez um vídeo em status de contingência, né? Mas eu falei para ele que ele deveria fazer um vídeo mesmo de confissão, de explicação mesmo, assim, até porque nessa hora, quem quer massacrar, vai massacrar, mas Uhum. vai ter gente que quer ouvir o outro lado, então fale, né? Assim, e peça perdão. Diante de um pedido de perdão, o que um cristão de verdade tem para fazer? Perdoar. Quando alguém diz, Você, me perdoa, você sente que está arrependido de verdade, Renan? eu acho que é um processo, né, Isa? Eu acho que sim, eu acho que a ficha vai começando a cair, porque ele foi surpreendido, né, com essa. Não foi assim, não foi um ato de confissão, ele foi pego no pecado, né? Foi exposto. Então, eu acho que quando isso acontece, começa um processo de cair a ficha, de entender o que está acontecendo, de assimilar a consequência que isso tem para a família, enfim. Mas as minhas conversas com ele sempre no sentido de que ele quer restaurar a família dele, que ele se arrepende, que ele quer perdão. É que eu não consegui me dedicar. É outra coisa também que as pessoas não entenderam. Num processo de uma pessoa como o Tiago, pública, desse tamanho, você sabe, o perfil dele era bem conhecido, né? Era um perfil bem amplo, assim. Então, num processo desse, são várias frentes que a gente precisa lidar. E eu me dediquei, assim, firmemente à frente da igreja e da família. Então, outros pastores, como o pastor Anderson teve contato com ele tem um pastor, né, que é o pastor Manuel, eu não sei, eu não me intrometi nisso, né, em como está essa questão, mas todas as vezes que eu falei com ele, ele se diz arrependido e diz que quer refazer a família dele, apesar de entender que a Marie, que é a esposa dele, tem o direito de não querê-lo, né? Então eu só posso ficar com o que ele fala, eu não tenho como, não estou dentro do coração dele, né? Não tô, Você viu a faço, entrevista? da menina não vi, não vi, não vi. Eu não vi porque assim, até para mim assim, outra coisa também, gente. Vou aproveitar, tô quase eu aproveitando aqui, me perdoa, viu, Zé? Vou aproveitar, o pessoal fica me perguntando: você não vai cuidar da menina? Você vai cuidar só da igreja do Tiago? Ó, o que eu entendi é que ela frequenta uma igreja, foi o que me falaram. Que eu acho, o que eu entendi, tá? Você pode me corrigir se for errado.
se eu tiver errado, porque eu não acompanhei mesmo. Eu não vi, eu devo ter visto assim um frame de 15 segundos. Foi o máximo que eu devo ter visto, né? Eu estava até um outro dia acompanhando uma fala sua. Você falou, os irmãos dizem que não vê, mas sempre sabe de tudo, tá sempre ligado e tal. Mas é porque Você viu isso, então você está acompanhando, né? é porque como eu sempre o meu problema mesmo é de time mesmo, assim, porque como a minha vida, como eu trabalho fora, eu tenho uma empresa e eu faço toda a parte de transação, assim, no sentido de compra e venda, sou eu que acerto, e são produtos importados, então tem que ter uma demanda bem difícil, é complicado, então eu não consigo mesmo, não é por falta de querer saber, é por falta de não conseguir. Eu chego em casa, eu falo para minha esposa que depois dos 30 eu durmo às 9 horas, eu não consigo. Eu chego em casa às 9 horas e já estou capotado de sono. Então eu vi um frame assim de 15 segundos, pelo que eu entendi, depois perguntando, inclusive até o Márcio me disse que ela frequenta uma igreja que me parece que ela, não sei, a alegação dela foi que ela foi tocada, que ela teve alguma experiência com Deus e Isso, isso por aí. fez com. É isso? Tá Por certo? aí. Isso mesmo. Ela não foi pega também, né? Não é isso? Também, né? O marido descobriu, né? Tá, tá. Mas juntou uma Não, não, coisa com só a para. outra, né? Eu também não tenho nada a ver com isso. É só para eu não fazer uma defesa indevida ou uma acusação indevida mesmo. Assim, Ah, tô fora do caso. Então, quando as pessoas me perguntam se eu vou cuidar dela, eu parto do pressuposto que se ela está afiliada a uma igreja, bom, essa igreja vai dar o suporte para ela. Né? Eu não a conheço, nós nunca nos falamos, eu não sabia da história. As pessoas acham que estão pensando que eu era da Alicerce ou que eu conheci, ou que eu era da antiga igreja do Tiago. Eu não sabia, nunca conheci essa moça, nunca vi, não sabia da existência dela. Eu era de uma igreja externa que só queria ajudar a família do Tiago e a igreja do Tiago, só isso. uhum. Eu só me coloquei à disposição. Sou só um pastor de igreja auxiliando os irmãos, só isso, não tem muita coisa. Então, essa cobrança, eu entendo que é legítima, né? O que alguém deva cuidar dela, ou que alguém deva acompanhá-la, né? Sim. Como parte do caso, mas essa pessoa não sou eu, porque ela é de outra igreja. Não foi um problema. Se o Thiago não teve um caso com um relacionamento, não sei como ele vai definir isso, né? Como ele vai falar sobre isso, ou não caiu com uma pessoa da igreja, não era uma irmã da igreja, era uma pessoa de fora. Então, assim, não é um. Para a igreja, isso não é um problema. A igreja está bem, está ferida, triste, mas entre eles se amam. Existe uma comunhão gigantesca, tá? Todos eles se amam, todos eles estão dispostos a trabalhar para continuar. E eles estão comprometidos com a anunciação do evangelho, são pessoas do bem, pessoas excelentes, pais de família, mães de família, eles estão criando crianças dentro daquela igreja. Então, essa cobrança. A gente tá falando de quantos membros, Renan? Lá no domingo, se eu não me engano, a gente tinha reunido lá cerca de umas 45 pessoas. Deve ter mais, né? Deve ter gente que já nem vai mais, que já não iria, que já Entendi. visto o ocorrido, enfim. Mas você imagina que tenha ficado metade da igreja, né? Então a gente devia estar falando de 90 pessoas, que poxa vida, são 90 pessoas, né? Que tem filhos, e assim, é uma cadeia. O membro da diretoria tem que explicar para a mãe dele, que talvez seja crente, mas de uma outra igreja. Aí você o outro tem que explicar, olha o teu pastor na internet, enfim, eles estão passando por toda essa dificuldade, né? Mas eu quero, assim, até aproveitar aqui para enaltecer a postura deles, a postura fraterna, a postura de comunhão deles, a postura em me aceitar e me receber, mesmo pertencendo a uma outra tradição, e uma coisa muito Uhum. interessante que eles falaram foi nenhum reformado veio aqui me socorrer. Não, é isso Não. que eu ia perguntar, porque você é pentecostal e o pessoal lá não gosta tanto de fogo assim. Como é que vai ser esse relacionamento de vocês? Porque eu sou pentecostal, mas assim, eu sou pentecostal raiz mesmo assim, eu sou pentecostal clássico, né? Eu não acredito assim na teologia da primeira evidência, né? Não é para mim uma questão. Eu não acredito que a primeira evidência do batismo com o Espírito seja a falar em línguas, né? Uhum. Não é uma questão, até para esclarecer, isso é uma questão assembleiana, tá? Sim, sim, Não é de sim. todo o pentecostalismo. É uma questão da Assembleia. E eu praticamente eu me declaro pentecostal. Eu podia fazer como outros, falar que eu sou carismático, que é um nome mais sociável, mas eu sou pentecostal Sim. porque eu acredito que
o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência não salvífica, que está longe de ser a salvação, porque nada é comparado com o ato de salvação, mas que é um instrumento, que é um revestimento de poder que Deus dá para o crente para potencializar a anunciação do evangelho. E eu acredito na atividade dos dons, mas eu acredito que não acredito em profetas canônicos, né? Não acredito que palavras proféticas são equivalentes à Bíblia, ou que devem nortear a igreja, ou que devem doutrinar a igreja. Eu acredito que uma palavra profética ela deve ser provada, julgada pela igreja, através da Escritura, é óbvio, né? Se tem pertinência. Eu não acredito que adivinhar CPF, assim, não é esse meu perfil de Então, pentecostal. você é um pentecostal gourmet, não? Você é pentecostal gourmet? Talvez, Acredito em umas talvez coisas em outras. eu falo com os irmãos mais pentecostais que eu tenho bastante acesso, né? Eles falam assim, você tá num limbo assim que o pessoal presbiteriano não gosta de você porque você é muito pentecostal e o pentecostal não vai gostar de você porque você é muito presbiteriano. Não, mas eu basicamente acredito nisso, eu acredito nos dons, eu acredito no dom de línguas, mas eu acredito de maneira ordenada, e eu acredito que tem outros dons. Uma coisa que eu sempre digo, né? É se o seu dom não serve ninguém, ele não serve para nada. Você pode até se ofender com isso, mas essa é a verdade. Se o dom que você tem, se é de falar, se é de gerir, se é o dom de administrar, se é o dom de doar, se é o dom de falar em língua, se é o dom de profetizar, enfim, seja qual dom for, se esse dom não serve ninguém, ele efetivamente não serve para nada. Então, assim, não me compensa buscar ou incentivar uma igreja que fique buscando apenas um dom que sirva só para utilização própria. Eu acho excelente e eu incentivo que os irmãos busquem o dom de falar em línguas. E eu acredito no batismo do Espírito Santo e acredito que isso é um revestimento de poder que o crente precisa. Basta ver que os discípulos estavam com Jesus e aí vocês receberão do alto poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, eles já eram crentes, já eram discípulos, e Jesus está dizendo, ao descer sobre vós. E aí depois ele dá sentido para esse poder, ele vai dizer o seguinte, olha, quando vocês receberem esse poder, não é para soltar fogo pelos olhos, não é para dar cambalhota, não é para dar chilique, não é para arrepiar, não é para nada disso. É para vocês serem minhas testemunhas. É para vocês falarem de mim e anunciarem o evangelho. Então é isso que eu acredito. Acredito no batismo como uma potencialização para a anunciação do evangelho de Jesus. Para resistir o dia da dificuldade, para resistir o dia da perseguição. É isso que eu acredito. Eu não acredito na banalização do pentecostalismo. Então, eu acho que não tem, assim, tanta divergência nesse sentido. Eu acho que no dia a dia da igreja isso não se percebe tanto assim. E tem bastante gente lá, inclusive, que estava buscando um meio termo, né? Assim, que saiu de uma igreja extremamente diferente, assim, que usava kippah, enfim, e queria alguma alternativa que não fosse extrema. Então eu acho que agora estou fazendo a minha propaganda aqui. Então eu acho que a RDA é esse espaço perfeito para isso. Nós somos esse espaço. Eu acredito, sim. Eu acredito, Israel, que deva haver um ministério apologético, mas eu acredito que e essa não é a missão da igreja. Faz parte da missão, mas não é a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar que Deus está reconciliando o homem consigo mesmo através da cruz do Calvário e do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Essa é a missão da igreja. Então é com isso que eu me preocupo. E às vezes eu faço concessões. Eu não entro em briga por questões secundárias. Se isso vai atrapalhar a anunciação do evangelho, o que importa é que só por um nome nós somos salvos. É isso que importa. No final, eu subscrevo toda a ortodoxia protestante. Eu creio na Trindade, eu creio na deidade de Cristo, eu creio na volta corpórea de Jesus, eu creio na ressurreição de Cristo, eu creio em tudo, em tudo. Eu só não acho que certas demandas secundárias sejam tão importantes assim para impedir que a gente tenha comunhão. Só isso. Os nossos muros devem ser autossuficientes para barrar a heresia, mas pequenos o suficientes para que a gente possa estender as mãos uns para os outros. Então, para mim, a convivência é muito fácil, tranquilo. E como é que está, então, pastor? Como é que está, então, o relacionamento nesse momento do Tiago com a família? Já que você está lidando também com a questão da família, da esposa e etc. A princípio, Israel, que eu, assim, para falar num ponto em que não exponha coisas delicadas, tá? A princípio, eles passaram uma temporada no Márcio, acho que você sabe disso, né? Não sei.
Eles passaram uma temporada, assim que eu digo, esses primeiros dias no Márcio, né? Agora eles estão na casa de um outro amigo e eu comecei a criar uma ponte de diálogo, assim, dos primeiros contatos e para as próximas semanas eu pretendo estar com os dois para que eles conversem, né? Cheguem, enfim, não, eu sei que uma decisão permanente agora é muito difícil, né? É muito complicado dizer o que vai, o que não vai fazer no meio de um turbilhão desse. Mas eles têm coisas para acertar de vida comum, né? Eles têm o dia a dia. É até uma coisa que eu vou pedir uma gentileza. As pessoas às vezes falam assim, porque esquece que do outro lado da tela tem um ser humano, né? O Tiago tem um filho, tem uma filha de 9 anos. E essa filha do Tiago ainda não sabe da história toda. Ela percebeu que existe um problema, mas eu vou me reunir com a família dela para tratar isso no sábado. Então, assim, às vezes as pessoas vão batendo, isso pode chegar de uma maneira para uma criança, e o pai sai de herói para um condenado em 10 dias, em 2 horas, em 15 minutos. Então, eu vou pedir, irmãos, ó, eu não acho que o Tiago deve ser poupado de crítica. Eu não acho que ele não deva pagar pela consequência do que ele fez. Eu sou a favor de disciplina. Inclusive, já disse para o Tiago que eu não vejo um retorno ao pastorado para ele. Para vocês terem uma ideia, eu falo isso com amor, assim, já disse para ele. Mas ele precisa viver, tem uma criança. O que a gente vai fazer com isso? Então, o que eu peço para as pessoas é que tenham um equilíbrio, né? Você pode fazer sua crítica no lugar certo, na hora certa e da maneira certa. Porque o que acontece é que eu sei que ele fez duras críticas a outros ministérios, e às vezes as pessoas se sentem com a oportunidade de se vingar, mas tem uma menininha lá que não sabe de nada, que está lendo Crônicas de Nárnia agora, entende? Está lendo um livro do C.S. Lewis, uma menina, uma criança inocente. Então, assim, eu não me sinto à vontade, como cristão, em bater em alguém a ponto de danificar a mente e a vida, a saúde emocional de uma criança de 9 anos. Eu não vejo como isso pode ser propositivo. Uma das coisas que eu sempre falei para o Tiago, assim, é que, Tiago, as pessoas, tudo bem, você apontou o erro, a apologética é importante, mas as pessoas não querem saber, elas já sabem que tem muito erro, elas estão à procura de um pastor que diga para elas o que fazer depois disso. Depois que eu sofri, depois que eu tive um abuso, para onde eu vou? Eu preciso ir para um lugar sério. Então, eu preciso ser propositivo, eu preciso falar para a pessoa o que ela deve fazer, como se curar disso. Esse é o trabalho pastoral. Então, o meu serviço aqui, não esperem mais um perfil de ataque, um perfil de confronto, não. Agora, o perfil da conciliação. Eu não tenho problema com ministério nenhum. Já fica claro aqui, os irmãos que são de Santos do Bola de Neve, nos veremos, vai ser uma alegria, tá tudo bem para mim. Os irmãos que são do mesmo jeito que eu achava que o Rina não era o Bola, eu sabia diferenciar isso, do mesmo jeito que eu sabia que a diretoria não representa toda uma igreja. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Para dizer quem está errado, quem está certo. Eu só estou dizendo que a igreja é muito maior que uma pessoa. Do mesmo jeito que eu estou dizendo que o Tiago não era alicerce. Ali existem pessoas comuns vivendo a sua vida, então a gente pode estar junto, e de repente eles trabalham no mesmo lugar, eles são da mesma cidade, de repente eles almoçam nos mesmos lugares, enfim, para que isso? Os filhos estudam nas mesmas escolas, né? E com tantas outras igrejas. Eu tive em contato com vários pastores de várias denominações, e todos eles super gentis, inclusive alguns que o Tiago já tinha desferido críticas, né, ao modelo de igreja, não à pessoa, mas ao modelo de igreja. E eles, nossa, assim, sensacionais. Eu não vou falar de ninguém aqui que eu não combinei com ninguém de falar o nome, mas pessoas que foram gentis demais, assim. Eu posso falar do Adson Belo, que foi uma pessoa que postou lá, que é um pastor para mim, uma pessoa, um homem de Deus, assim. Na segunda, depois disso, eu fui jantar com ele, e a palavra pastoral, assim, de consciência, e eu sou muito bem com a minha família, assim, então, com o meu presbitério, né, meu presbitério puxa minha orelha, às vezes, falou, cara, dá uma descansada, enfim, então, assim, a gente tem essa relação muito boa. Então, não espere de nós mais, da RDA Santos, uma igreja combativa, um espaço aberto para pessoas que precisam e que querem ouvir o anúncio do Evangelho de Jesus. Nós temos nossos limites, nós temos as nossas barreiras, a gente tem uma confissão de fé, a gente é cristão, protestante, evangélico, pentecostal clássico,
tudo isso, mas a gente está pronto para receber as pessoas. Nosso compromisso maior é com a proclamação das boas novas de Cristo, tá? Não esperem uma igreja beligerante, muito pelo contrário. A minha ideia de igreja é uma igreja que serve a sociedade, que serve a cidade. Esperem daqui em diante uma igreja que sirva a cidade, uma igreja que participe ativamente da vida da cidade. É isso que vocês... Perfeito. E os irmãos estão super dispostos. Inclusive, eles já faziam isso, viu? Eles já tinham casas que eles adotavam lá. Funcionava uma vida de igreja. Da minha parte, enquanto pastor, espere um pastor que motive e encoraje pessoas a servir a cidade. Eu tenho minhas instruções e elas são pessoais. E quando eu não gosto, eu simplesmente corto e acabou e pronto. Não perco tempo brigando, a não ser que seja muito trágico, né? Eu prefiro servir famílias como a do Tiago do que terminar o serviço de exterminar, entendeu? Isso aí vai acontecer naturalmente, ele vai colher as consequências do erro dele, isso é inevitável. A Bíblia é a mais pura verdade. A Bíblia eu acredito que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente. Faz parte da confissão pública de fé pública da minha igreja. Então, a Bíblia é inerrante, o que o homem plantar, esse ceifará. Esse foi o plantio dele, ele pecou, ele caiu, e também precisa fazer uma diferenciação, porque eu vi o pessoal cobrando até o pastor Anderson Silva, e aí, você vai falar? E aí o pessoal precisa ter calma, né? Mais uma vez, ele não cometeu um crime, tá, gente? Até onde a gente saiba, né? Eu espero que não. Uhum. Acredito que não, ele cometeu um pecado, e isso é tratado no âmbito de igreja mesmo. Nós temos autonomia para falar isso. Nós, quando eu digo a Igreja Universal de Cristo, a gente pode falar disso, né? Não é um caso de justiça. Então, não fica pedindo eu nem consigo entender uma pessoa que fica entrando lá no perfil do pastor antes, dizendo, que você tem, ou do Márcio Bieda. O Márcio fez aquele post, ele foi o primeiro a denunciar, e eu tenho certeza que coração partido, né? As pessoas não conhecem o Márcio. Vê aquele jeito dele lá, impetuoso, mas o Márcio é uma pessoa extremamente generosa, ajuda vários pastores, ajuda vários projetos, é amigo de muitas pessoas, porque não se pode pegar um recorte, tanto do Márcio quanto do Anderson, enfim, não se pode pegar um recorte e definir o caráter da pessoa, né? O Márcio é uma pessoa excelente, assim, para mim, pelo menos, uma pessoa muito boa, foi muito gentil, foi muito generoso, foi muito bondoso, no momento da necessidade da família, acolheu todos eles. O pastor do Márcio, o pastor Leandro Vieira, mandou mensagens de incentivo, mensagens bíblicas, pastorais para mim mesmo, assim. Também me ajudou. O pastor Anderson de Novo Hamburgo, todos eles, pessoas excelentes. Enfim, a gente está trabalhando numa restauração, a gente está trabalhando num projeto que no final o nome de Jesus seja glorificado. É isso que a gente quer. Pastor Renan Costa, da Igreja Reino de Amor, RDA. Foi um prazer conversar contigo e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, do seu ministério. Você parece, de fato, uma pessoa muito séria. Eu torço para que essa sua intervenção na Igreja do Tiago dê bons frutos, né? E traga um resultado bom, inclusive, para a família dele. Você falou muito bem, ele não cometeu crime, né? As pessoas querem massacrar, querem colocar o cara na cadeia, mas ele não cometeu um crime. E eu acredito que por esse pecado que ele cometeu, ele já está colhendo as consequências. Eu oro quase que todos os dias com os filhos dele, mesmo à distância. Uhum. Eu oro com a família dele. Desculpa a emoção, porque eu tenho filho também. Aí, quando fala de filho, a gente fica tocado, né? Vou contar uma experiência para vocês, tá? Para vocês humanizarem a coisa, para vocês entenderem. Para vocês, não para vocês, para as pessoas que assistem. Sim. No dia que eu fui, um dia depois, um dos filhos do Thiago joga vôlei, joga muito bem. O menino é uma fera, tem 18 anos. E meu filho mais velho se dá bem com ele, né? E ele tinha um jogo marcado. E eu disse, vai jogar, cara, vai lá, porque você precisa, né? Vai lá, um jogo rápido. E meu filho mais velho tem carta, né? Ele dirige. E já aproveita para pegar meu carro, né? Ele gosta, né? Aí pegou o carro e levou o meu mais novo, né? De 10 anos. E aí eu cheguei para ele e falei, Natanael, e aí o Vitor ganhou? Ele falou, pai, eu não sei, eu não entendo nada. Eu só sei que o Kevin, que é o meu mais velho, disse para mim bater palma todas as vezes que ele acertasse. Pai, eu torci. Ele fazia ponto e eu batia a palma, e eu ficava feliz. Então, assim, são pessoas. E esses são meninos. E aí, o que eu faço? E eu sou um servo de Deus, sou alguém que acredita mesmo que a graça de Jesus é inexplicável, que o perdão de Deus é muito mais profundo que a gente pode definir. Que depois das consequências do pecado, depois de toda a colheita, depois de toda a disciplina, depois de todo o sofrimento, o que fazer? O que a gente faz com uma pessoa dessa?
a gente joga ela fora, vai chegar uma hora em que o assunto do perdão vai ser uma pauta. Quando chegar esse momento, a gente precisa de cristão maduro, de gente que crê em Jesus, gente que tem maturidade cristã, maturidade bíblica para lidar com isso. E não é xingando, ofendendo, massacrando que a gente vai resolver isso. O Tim Keller falava que esse é o evangelho, a gente é muito pior e muito mais pecador do que imaginava, e a graça de Deus é muito mais profunda e muito mais poderosa do que a gente podia esperar. Essa aqui é a verdade. Então a gente se confronta com o nosso pecado e ao mesmo tempo com a bondade de Cristo. O dia que precisar tratar de perdão, eu espero que a gente esteja pronto para lidar com isso, para ser crente a Deus. Independente se você acredita que foi predestinado para esse momento, ou independente se você acredita que escolheu esse momento, que a gente faça o que é certo, que a gente honre o nome de Jesus, que a gente glorifique o nome de Jesus, que a gente não envergonhe. Israel, meu maior prazer é receber de tarde uma mensagem do meu filho mais velho dizendo: estou fazendo macarrão para você. Eu só não quero envergonhar eles, eu quero ser a alegria deles. É isso que eu quero. Eu quero só terminar a carreira amando os irmãos, servindo a Jesus. Quando eu fiz 20 anos, eu voltei para Cristo e disse: Jesus, daqui em diante, eu nunca mais vou te deixar. Bom, pode dividir. E a gente chegou a perder. Aconteceu esses dias no YouTube, né? Eu vi um youtuber famoso colocou lá a gestação que perdeu. Aconteceu a mesma coisa com a gente, só que eu era pastor na Brasilândia, né? Não era youtuber famoso. Então eu tive que pregar no outro dia. E de tudo isso que aconteceu, eu posso dizer para você, Israel, que eu tenho prazer na obra de Cristo. Esses irmãos não são fardo. Eles são a coroa do meu ministério. Eles são a alegria da minha vida. Eu tenho prazer em servir Jesus. E tudo que eu quero é terminar a minha vida honrando o nome daquele que me chamou, que me tirou das trevas para a maravilhosa luz. É isso. Um abraço, pastor Renan. Foi um prazer. Para as coisas por meu. Deus abençoe. Tchau, tchau.